Gênesis capítulo 15. Gênesis no capítulo 15, apenas o verso 1. Nós estaremos falando essa noite. A visão de Deus para um homem de fé. Como é que Deus trata o homem de fé? O que é que Deus faz? Quais são as suas atitudes em relação ao homem de fé? Gênesis 15, verso 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, veio a palavra de Deus a Abraão, numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Amém? Bem, visão de Deus para um homem de fé. A fé é algo fundamental ao ser humano. Pouco, a gente no culto da virada, a gente estava falando sobre isso também, né? A fé é algo fundamental ao ser humano. É no despertar da fé que se inicia todas as mudanças da vida. A nossa vida muda quando a fé desperta. E é no permanecer na fé que nós alcançamos grande graça da parte do Senhor. O livro de Hebreus, ele fala, no capítulo 11, a gente encontra a galeria dos heróis da fé, né? Todos aqueles que alcançaram grandes graças diante do Senhor, né? Nós temos, por exemplo, Abel, que ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, alcançou testemunho de que era justo. Enoque alcançou o testemunho que agradar a Deus, foi transladado sem ver a morte. Noé foi temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, tornou-se herdeiro de justiça, que é a segunda fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia e se tornou o pai das nações. E assim por diante, nós tivemos Sara, José, Moisés e muitos outros heróis da fé, né? Chegou até Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, né? Por meio da fé, todos esses homens que estão listados aí na galeria da fé, eles venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio de espada. Da fraqueza eles tiraram força e tornaram-se poderosos na guerra. Todos esses Deus fez maravilhas. E foi usando esse precioso instrumento, pequeno instrumento, que esses homens, assim como outros homens na história, assim como nós hoje, podemos fazer o sobrenatural se tornar natural, fazer a coisa acontecer. No livro de Hebreus, ainda no verso 6, a Bíblia diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Aí Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 2,4, diz o seguinte: ele fala que nós vivemos não para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus. E se nós vivemos para agradar a Deus, e o instrumento de agradar a Deus é a fé, né? De novo, Hebreus 11,6, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o que agrada a Deus é a fé. E aí a gente começa a entender
que há uma reciprocidade em agrados, né, entre Deus e o homem, né? Ou seja, se o homem agrada a Deus, Deus agradará a você. Aí há uma reciprocidade, né? E mais uma vez eu digo, o que agrada a Deus é a fé. Se você manifestar sua fé na direção correta, na direção de Deus, Ele se agradará tanto que além da salvação, te fará um ser abençoado. Né? E aí está a visão de Deus para um homem de fé. Né? Quando a gente agrada, Deus responde. No texto que nós lemos, nós vemos a visão de Deus para a vida de Abraão. Né? Abraão, ele não duvidou em momento nenhum, né? E obedeceu a Deus cegamente. O que Deus colocou para ele, ele prontamente obedeceu sem pensar duas vezes, né? E ele teve fé, o tamanho suficiente para ser chamado o pai da fé, né? A história de Abraão conta que ele foi grandemente abençoado em todos os aspectos da sua vida, né? Não sabemos, ou melhor, nós sabemos que não é diferente para conosco. Não é diferente para conosco. Basta a gente ter fé no nosso Deus, se dobrar diante da sua vontade e a visão dele será estabelecida nas nossas vidas. A visão de Deus para a vida de Abraão foi estabelecida em 3 pontos aqui, distintos, que Deus fala no texto, né? Os quais nós iremos ver agora. A primeira parte diz assim, não tenha medo, né? O Senhor diz para ele, não temas, não temas. Mais uma vez eu falo um pouco a respeito do medo. E o medo é uma das reações que paralisa o homem, que nos paralisa, né? O medo, ele nos escraviza, nos faz escravos, né? E nos prende, não deixa com que a gente se desenvolva. Talvez Deus queira falar algo especial para nós através dessa mensagem, porque é bem semelhante ao que a gente falou agora na virada do ano, na questão do medo. A gente podia até dizer que essa mensagem seria uma continuação da mensagem do primeiro do ano, né, da virada do ano, né, quando a gente falou também da questão do medo. Né, a gente precisa ter coragem, né, precisa enfrentar, a gente não pode ter medo. Né? O medo, ele pode ser racional ou não. Ele pode ser um medo irracional também. Nós todos temos medo de alguma coisa. A gente tem medo de altura, por exemplo. Eu lembro que quando eu trabalhava na Ubebasa, houve uma suspeita de uma rachadura na caixa d'água. Não sei se vocês já passaram ali na frente da Ubebasa, que hoje é Cargill, né? Aí vocês veem aquela coluna assim, redonda, bem alta, né? Aí eu tinha que inspecionar, eu tinha que ir lá inspecionar. E eu cometi o vacilo de ter ido só, não ter chamado ninguém para ir comigo. E aí eu subi, alto que só. Quando cheguei lá, inspecionei, olhei e tal, até aí estava tudo bem. E quando eu estava subindo, eu estava olhando para cima. Aí quando, na hora de descer, que eu olhei, que eu tinha distância do chão, eu travei. Eu travei e não conseguia descer. Só que não tinha ninguém perto, não tinha nada, não tinha nem como chamar ninguém. E eu lá em cima, travado lá. Minhas pernas travaram, eu não conseguia descer, eu fiquei com medo. E aí eu respirei, contei de 1 até 10. E fui descendo a perna dura, o nervo travou, eu fiquei com dor na perna por muito tempo. Medo de altura. Eu tenho medo de altura, eu não sabia. Né? E vim descobrir justamente nesse dia lá. Né? Nós temos medo de escuro, nós temos medo de lugar fechado, medo de insetos, medo de animais. Falou de medo de animais,
a gente tinha, às vezes a gente morava é como se fosse na roça, né? Numa chácara, meu pai tinha, né? E a gente morava lá e tal, e sempre tinha muito bicho, né? E tal, e a gente ficava com medo, aí meu pai chegava, volte lá, mate, e aparecia um bicho chamado sarigueiro, não sei se você ouviu falar de sarigueiro, rapaz, eu quero mais, que comia as galinhas lá, aí a gente ia, quando via o sarigueiro, eu mesmo saía num pique só, né? Aí meu pai, volte lá e mate o sarigueiro. Mas meu pai, nunca tenha medo de nada que seja menor do que você. Você não é maior do que o sarigueiro? Então vai lá e mate. Aí, né? Meu pai fazia a gente ir, né? Mas assim, a gente tem medo de animais, a gente tem medo de avião, tem medo da morte, tem medo do que é desconhecido, principalmente do que é desconhecido, aquilo que a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, a gente tem medo. Aí tem uma casa ali abandonada, ali, tudo apagado e tal, você tem medo de entrar, porque você não sabe o que tem lá dentro. Pode ter morcego, cobra, pode ter o que for, né? E você molesta. Quando você não sabe o que é que vai ter ali dentro, você não vai. Por quê? Porque você tem medo daquilo que é desconhecido. E o futuro é uma das coisas que é desconhecido para nós. Ninguém conhece o nosso futuro, exceto o próprio Deus, né? A gente não sabe o que é que vai vir amanhã, a gente não sabe o que é que vai vir daqui a 10 minutos à frente, né? 10 minutos à frente de nós, né? São incertezas que nos fazem tremer, que nos fazem murchar e que nos paralisam. Agora, qual é a resposta ao medo? O que é que nós precisamos fazer em relação para a gente vencer o medo? A resposta do medo é confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente vence toda a dificuldade que o medo tenta nos trazer. Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Só que ele fez a promessa, mas não mostrou a Abraão o que iria acontecer. Ele disse, olha, eu vou te dar filhos e tal, você vai ser uma grande nação e tal. Mas no percurso até ele ter o filho, Deus não falou o que iria acontecer. Então, era muito incerto. E tem um ditado que diz assim, que o futuro a Deus pertence, e é grande verdade. O futuro nosso, o futuro da nação, o futuro do mundo, pertence exclusivamente a Deus, né? Ninguém sabe o que, vai acontecer daqui a um minuto à frente, né? E essa incerteza causa muita agonia, né? Por a gente não conhecer o desconhecido. Mas é justamente aí que Deus entra. É justamente aí que Deus entra e conforta o nosso coração quando Ele diz, meu filho, não temas. Quando Ele disse para Abraão, não temas. O seu futuro pertence a mim. Aí é que está a grande chave da nossa coragem, da gente seguir para diante, da gente lutar contra tudo que possa vir e querer nos pegar e nos destruir, nos abater e nos paralisar. A chave é essa, é saber que o nosso futuro pertence a Deus, está nas mãos dele, e ele diz para nós, não temas. Se você é um homem, ou você é uma mulher de fé, não temas o futuro. Não temas o que vai vir pela frente. Não terá que temer a mais nada na frente. Nós. Certamente, o seu futuro, o meu futuro, o nosso futuro está sendo bem preparado por Deus. A verdadeira fé, ela não precisa de evidências para se apoiar. Fé é fé. Fé é você estar no escuro e você mergulhar. Você mergulhar no escuro. Fé não precisa de adivinhações. Muita gente fica olhando esse horóscopo, não sei o quê, para poder adivinhar o futuro, está perdendo seu tempo. Ninguém, nenhuma situação tem condição de colocar o futuro. Interessante, conta-se
a história do pastor John McNeil. Ele era um pastor que ele assumia igrejas na Grã-Bretanha, né? Igrejas pequenas e é mais ou menos um trabalho que a gente faz, que a gente tem feito ao longo do nosso ministério, né? Vai para a igreja e tal, e certas coisas, pode equilibrar a igreja, só que ele assumiu uma igreja numa ilha e essa igreja tinha uma dívida enorme, uma dívida mesmo, um valor enorme, um débito enorme, e ele se preocupava com aquilo, e eles oravam, faziam campanhas de oração, e ele preocupado, até que um dia, do nada, entrou um homem no seu gabinete, e chegou e falou: pastor, eu estou sabendo da dívida que a igreja tem, e eu quero ajudar. Não. É o seguinte, ele chegou, destacou a folha com o talão de cheque dele, colocou na mesa do pastor e disse: preencha o cheque naquilo que vocês estão precisando. Eu vou sair e mais tarde eu volto para assinar o cheque. Aí o pastor começou a pensar: rapaz, não pode ser. Se esse cara soubesse o tamanho da dívida que a igreja tem, ele jamais ia fazer isso, colocar aqui um cheque em branco para eu preencher. Jamais. É uma dívida muito grande. E se eu deixar ele pagar a dívida toda, eu estou praticando uma injustiça, é muito injusto deixar tudo para ele sozinho. Eu não acredito que ele vá assumir essa dívida toda. Eu vou fazer o seguinte: eu vou preencher o cheque com a metade do valor da dívida da igreja. Se ele relutar, aí até a gente tenta conversar com ele para dar o que ele quiser, né? E tal. Só que o cara voltou, o senhor preencheu o cheque já, chegou assinou nem o valor. Bom, pode descontar e pagar a dívida da igreja. E foi embora. E o pastor: poxa, eu só preenchi o cheque pela metade do valor. Eu podia ter preenchido o valor todo. Aí depois ele foi descobrir que o cara era um filantropo, um cara que gostava de ajudar igrejas e ajudar no trabalho missionário, essas coisas. O cara gostava de fazer isso. E o cara era muito rico. O cara tinha condição de pagar a dívida da igreja 50 mil vezes, se fosse o caso. E aí o cara perdeu a oportunidade, né? Como foi falado, a oportunidade, o preparo é importante. Você precisa estar preparado, porque a qualquer hora a bênção chega, e se você não estiver preparado, ela pode passar por você, como passou pelo pastor. Perdeu a oportunidade. A igreja continuou com dívida, não aquela dívida enorme que não tinha, a metade, mas continuou. Podia ter sanado tudo, porque ali foi Deus mandando a bênção, né? Então, a gente precisa estar preparado em todos os momentos, né? Em todos os momentos, a gente não pode vacilar nessas coisas. Deus, ele, a qualquer momento, ele vai mandar. A qualquer momento, ele vai mandar para nós aquilo que a gente tanto tem buscado, aquilo tanto que a gente tem batido, né? A palavra de Deus diz que batei e é pesquisar, buscar e que acharei. A gente está buscando há tanto tempo. Aí quando a coisa chega, a gente deixa passar. Então, a gente precisa estar preparado e atento, né? Nós precisamos aprender a ver o invisível. A gente precisa abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos, a nossa mente espiritual, os nossos olhos espirituais, para a gente ver o invisível. Porque o que é de Deus, fé trabalha no campo do invisível. Entendeu? A gente não precisa de matemática para a fé. A fé, ela simplesmente você tem e acabou, e ela
você vai materializar com isso. Talvez alguns de nós possamos estar vivendo um momento decisivo na nossa vida e talvez o nosso coração esteja cheio de dúvidas e inquietações. Talvez você tenha promessas de Deus na sua vida e está se perguntando se verdadeiramente elas irão cumprir. A palavra que eu tenho da parte de Deus, para quem estiver nessa situação, quem está pensando assim, Deus está dizendo: não temas, tome posse, porque certamente vai acontecer. O segundo tópico da visão de Deus, ele disse para Abraão: eu sou o teu escudo. Então a gente começa o início da visão, Deus dando uma palavra de confiança para ele, né? Dizendo aí que ele não temas, né? Agora Deus dá razão para ele porque ele não deve temer, simplesmente porque eu sou teu escudo. O que é um escudo? Escudo é um instrumento de proteção, né? Antigamente os soldados iam estar com o escudo na frente, porque as flechas vinham e ele colocava o escudo, a flecha batia no escudo e não nos atingia. Então o escudo é um instrumento de proteção. E quando Deus diz: olha, eu sou o teu escudo, quer dizer, eu sou o seu instrumento de proteção, eu estou ao teu redor, eu cuido de você, né? O escudo que Deus está falando aqui para Abraão, ele está dizendo para Abraão: eu sou o teu escudo, eu que te protejo. E o escudo de Abraão, nada mais, nada menos, que era o Deus Todo-Poderoso, que ele protegia, como acontece conosco também. Se você é um homem ou uma mulher de fé, esse mesmo escudo vai estar à tua frente para te proteger. Sempre. A Bíblia diz que, Isaías 41:14 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha que palavra tremenda. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a proteção que nós podemos confiar. Glória a Deus, amém. Que nos guarda, que cuida de nós. Tem uma história de uma menina, ela filha de pais ateus, né? Filha de pais ateus, e essa menininha tinha 5 anos quando começou uma briga, o pai com a mãe, e de repente o pai deu um tiro na mãe, matou a mãe, e depois o pai se suicidou na frente dela. E aí aquela criança foi recolhida e foi para um lar adotivo, né? E aquela nova mãe, a mãe adotiva, levou a menina para a igreja. Chegou na igreja, era a escola bíblica, né? E ela chegou e falou: pastor, ela não tem experiência nenhuma, ela não conhece nada de Jesus, nunca ouviu falar de Jesus e tal. Os pais dela originais eram ateus, então ele não tem noção nenhuma. Tá bom. Aí chegou na escola bíblica lá, o pastor começou a falar e fez uma pergunta, né, para a plateia: quem já ouviu falar de Jesus? Aí ela levanta a mãozinha: eu. Aí estranhou, né? Onde foi que você viu Jesus? No dia em que meu pai matou a minha mãe e que ele se matou, era esse homem Jesus que estava segurando na minha mão enquanto acontecia tudo de ruim. Sabe? Deus protege, Ele toma conta de nós. Ele não nos deixa sozinhos. Salmo 91, no verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Essa é a nossa condição, a condição que nós devemos estar, uma posição de descanso diante das lutas, diante das adversidades. Nós temos que descansar
no Senhor. Aí depois, no verso 7, o salmista ainda diz mais o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há uma proteção, há uma guarda, há um cuidado, há um zelo, né? Deus está nos protegendo. Confie no Senhor e Ele te guardará de todo mal. O Senhor tem prazer em nos proteger. Ele põe os seus anjos ao nosso redor constantemente. As forças do inimigo, ela não tem poder sobre as nossas vidas. Ela não tem poder. O inimigo não pode nos tocar, porque nós somos propriedade particular do nosso Deus. E a terceiro tópico da visão do homem, da visão de Deus para o homem de fé, é a recompensa. O texto diz que Abraão será grandemente recompensado, terá um grande galardão. Aí a gente começa a entender. Primeiro ele fala que é para Abraão não temer. Em seguida ele diz a razão por que Abraão não deveria temer, ou seja, a garantia que o próprio Deus seria o seu escudo. E no final ele diz a Abraão que ele tão somente não está protegido, mas ele será ricamente abençoado. A bênção que Deus tem para cada um é algo individual, algo de acordo com a nossa vida, de acordo com as nossas necessidades ou de acordo com os nossos sonhos, né? Abraão, ele tinha um grande sonho, né? Ele tinha um grande sonho, e o sonho dele não era bens, apesar de Deus ter acumulado ele de muitos bens. Deus enriqueceu bastante Abraão, mas essa não era a visão de Abraão. O sonho de Abraão era ter descendência, né? E era um sonho que era impossível, né, para Abraão, em função da sua idade avançada, como também pela esterilidade de Sara. Mas Deus, Ele está dizendo para um homem idoso, marido de uma mulher estéril, que vai fazer a história diferente na vida dele. Deus está dizendo para um homem de fé, para aquele homem de fé, um velhinho, da mulher estéril, que nunca conseguiu ter filho, está dizendo: olha, eu vou te dar uma descendência. E interessante que Deus chama Abraão e diz assim: olha, Abraão, você consegue contar as estrelas dos céus. Naquele tempo não tinha energia elétrica, poste, nada. A gente tinha uma visão melhor da noite, né, das estrelas, porque tudo escuro, e o que brilhava eram as estrelas. E Abraão saiu para contar as estrelas. E Abraão pensou: 1, 2, 10, 100, 1000, 100 mil, 1 milhão. Ele contou até aonde podia contar. Ele contou. A recompensa de Abraão ia ser muito além, muito maior do que ele podia imaginar, do que ele podia pensar. A Bíblia fala isso. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 2:9: nem um olho jamais viu, nem um ouvido jamais ouviu, e nenhuma mente jamais concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É grandioso demais. Sempre é mais. Deus sempre dá muito mais do que aquilo que a gente espera, do que a gente precisa, e muitas vezes daquilo que a gente sonha. Eu pergunto para os irmãos: de que tamanho será a tua recompensa? De que tamanho é a bênção que Deus tem preparado para você e você está esperando? Qual é o tamanho dela? Eu quero que você lembre de uma coisa super importante. Deus, Ele é fiel e justo para fazer muito além daquilo que nós
difíceis do que pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais. Abraão, ele podia ter questionado a Deus, dizer: Deus, mas eu já sou velho, minha mulher é estéril, não dá mais certo, não tem mais como. Ele podia questionar, mas ele não questionou. Ele não questionou. E Deus realizou aquilo que ele prometeu. Se Deus te prometeu, meu irmão, Deus vai fazer. Abraão esperou 25 anos. 25 anos. Mas Deus fez. Deus fez cumprir a promessa. Tem coisas na minha vida que Deus prometeu que tem mais de 10 anos que a gente ora e eu estou esperando. Eu não sei quanto tempo você está esperando aquilo que Deus te prometeu. Mas uma coisa eu quero te dizer. E quero finalizar. Creia. Creia. Simplesmente creia. E você vai ver a glória de Deus. Vai ver o que Deus está fazendo na tua vida. Creia. A visão de Deus na minha vida e na sua vida é uma visão diferenciada. Deus já planejou tudo. Deus tem tudo planejado. E nos planos de Deus, tudo já tem o tempo determinado das coisas acontecerem. Lembre-se que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou. E Ele quer que nós vivamos felizes. Vivamos felizes. Muitas vezes a gente cai em infelicidades, cai em situações, mas geralmente somos nós que criamos a nossa própria infelicidade. Deus está lá dizendo: meu filho, não vai por esse caminho, isso aí está errado. Entra pelo caminho da fé, me ouve. E muitas das vezes nós temos a dificuldade de ouvir aquilo que Deus está falando. E muitas das vezes a gente sai batendo a cabeça. E Deus, meu Deus, eu tenho tanto para dar para o meu filho, eu tenho tanto para fazer pela vida dele, mas ele está lá batendo cabeça numa direção completamente contrária àquilo que eu quero para ele. Usa da fé. Usa da fé. Tome posse da visão de Deus para a sua vida. Homens de fé e mulheres de fé. Tome posse e siga. E saiba que você vai se surpreender. Se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei se eu já contei aqui a história, mas eu devo contar, não sei, na minha cabeça, nos últimos tempos, eu esquecendo muito. Quando uma ovelha nossa, lá de Oliveira dos Brejinhos, eles queriam casar, só que não tinham condição de casar. Eles chegaram para mim e disseram: pastor, a gente só tem 5 mil reais, precisa construir a casa, e esses 5 mil não dá nem para começar a casa. E a gente quer casar, E eu disse para eles: ó, marca a data do casamento. Primeiro, antes de mais nada, antes da gente pensar em qualquer coisa, vamos pensar na data? Isso era mês de maio aproximadamente, e eles marcaram a data para 22 de dezembro. Foi o último casamento que eu fiz lá no Rio dos Brejinhos. Tá bom. Aí eles vieram com a data para mim. Aí agora nós vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar mesmo Deus para que o casamento aconteça 22 de dezembro. Amém? Amém. Tá bom. Eles foram, eles batalharam, jejuaram, lutaram, e de repente tudo começou a acontecer. A avó dela tinha uma casinha que estava cheia de coisas, cheia de bagulho lá e tal. A avó dela mandou tirar os bagulhos todos da casa da minha filha. Vocês já têm casa, se você quiser casar, você já tem casa, vocês vão ficar aqui. Já tinha casa. Aí começou a aparecer, uma pessoa dava uma coisa, outro dava outra, deu a geladeira, outro deu fogão, outro deu isso, deu aquilo. Deram tudo, montaram a casa. E assim, naturalmente, do nada. Aí, o casamento, ganhou o vestido de noiva. A tia dela era costureira, fez o vestido de noiva.
ganhou o aluguel do terno para o menino casar também. E aí, para resumir a história, até a lua de mel eles ganharam. Eles ganharam a lua de mel lá em Salvador. Vocês viram como é que é a coisa. Ganharam a lua de mel lá em Salvador, num resort lá em Salvador. Lindo, maravilhoso e tal. Um resort maravilhoso, né? E por incrível que pareça, quando eles marcaram a data da viagem, eles demoraram um pouquinho de marcar a data da viagem, quando eles marcaram a data da viagem, coincidiu exatamente quando eu fui levar a Cacilda para fazer quimioterapia lá em Salvador. Aí eles foram, não gastaram nem dinheiro de ônibus, foram com a gente e voltaram com a gente. Né? E voltaram com a gente. Deus fez tudo. Homem e mulher de fé. Hoje, bênção lá na igreja, ele toca, ela canta, é uma bênção. Fé, irmãos, quanto nós perdemos em função da nossa fraqueza de fé, do nosso medo. Irmão, vamos vencer isso. Olhe para o Deus que nós servimos. Simples assim. E deixe o resto que ele faz. Amém? Amém. Querido Deus, nós temos muitas das vezes, Senhor, dificuldades de usar essa ferramenta que o Senhor coloca nas nossas mãos, que é a fé. A fé que move o teu coração, a fé que te agrada verdadeiramente. Nós vacilamos nisso. Deus, nós precisamos que o teu Espírito Santo venha agora de uma maneira diferenciada, ó Deus, recaia sobre a nossa mente, recaia sobre o nosso coração e levante e aguce a nossa fé, e que nós saímos daqui hoje, Senhor, hoje, campeões de fé, que hoje nós não podemos mais entrar fisicamente na galeria dos heróis da fé, como está na tua palavra, lá no livro de Hebreus, mas a gente pode entrar na galeria dos campeões de fé deste mundo e fazer coisas diferenciadas e conseguir tudo aquilo que nós almejamos, que nós sonhamos, que nós buscamos. A Deus, derrama do teu Espírito Santo sobre o coração dos teus servos, Deus. Faz uma obra diferenciada aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Deus, por tudo, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado ultimamente aos nossos corações. Continua conosco, Deus. Abençoe a tua igreja, que a tua igreja venha ter muita paz, muito sucesso, muitas alegrias, ó Deus, que nós verdadeiramente, Senhor, venhamos ser uma igreja vitoriosa para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua abençoado pela igreja. Nós oramos assim agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus. Deus glória para todos sempre. Todos dizem amém.